Meu Deus, mano. Você foi eliminado da Gotinga Flag e agora você vai ser brutalmente torturado. Por favor, pai. Ai, eu tô morrendo. Pronto, morreu. Por favor, tire essa música do Tá, Fortnite. agora que é a Final 2, não tem nenhum desafio. O desafio de vocês é só gritar azul. Azul! 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 Eu amo azul, azul é minha cor favorita. Azul! 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 Ah, Azul! 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 Laranja! Azul, eu amo azul! 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 Laranja! Otton!